Olá, pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais uma live do MVO, o Café com Deus. E hoje vamos falar de uma personagem muito importante, a Abigail. Teremos um convidado que para mim é muito especial, Pastor Eliezer, meu pai, que daqui a pouquinho entra. E vamos aguardando. Vamos ver quem já está aqui conosco. Minha tia Diná. A Isla, é isso? A Islaine. Ai, meu Deus. Uns nomes diferentes aqui hoje. Pega aí, pessoal, o aviãozinho e manda aí pro pessoal. Manda aí para nós. Chama o pessoal, que vai ser bênção, bênção. Hoje o dia tá propício para um cafezinho, hein? Ó, tá aí com a sua xicrinha? Se você tá com a sua xicrinha, tira uma foto com ela e manda para nós, que nós repostamos, né? A gente coloca lá no Stories para compartilhar esse momento que tem sido tão abençoador para nós. Nós estamos no Instagram com Mulheres Virtuosas Oficial, estamos também no Facebook, temos 2 lives, né? Todos os sábados o Café com Deus às 15 horas e às segundas-feiras no Facebook, entre elas, né? Então acompanhe essa página que tem sido tão abençoadora, tá bom? Kelly, Dri, Ana Barros, Valéria. Pastor Eliezer já tá aqui, ó. Só tô segurando um pouquinho para chegar mais gente, dá tempo de você convidar o pessoal aí. Enquanto isso, vamos tomando um cafezinho, que hoje o dia tá, ó, a minha xícara tá bem quentinha. Gostoso. Enquanto ele chega e você convida, eu vou fazer uma oração e aí já vou convidá-lo, tá bom? Querido Deus, quero te agradecer por esse momento tão único que o Senhor tem preparado para nós todos os sábados. Obrigada, Pai, por nos permitir conhecer mais a Tua palavra. Obrigada, Pai, porque nós podemos a cada dia receber a Tua graça, a Tua infinita bondade, Pai. Agora, Pai, te pedimos que uma vez mais esteja conosco, que seja uma bênção para as nossas vidas, que todos sejam alcançados pela Tua palavra e que haja transformação, renovo, ânimo, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos achar? Vamos achar aqui? Vamos achar, seu Eliezer? Vamos ver se ele já está a postos. Glória a Deus. Conhecem a Abigail? Se vocês têm alguma pergunta sobre a Abigail, faça aí para nós, tá bom? Pessoal, deixa eu melhorar aqui minha visualização. Pai, tá me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente. Que bom. Deixa eu melhorar aqui minha visualização, que fiquei baixinha quando dividiu a tela. Não que eu seja baixinha, o senhor entende, né? O senhor sabe disso. Mas assim, aconteceu só de eu ficar um pouco mais. Que prazer ter o senhor aqui no Café com Deus, viu? Olha, tem um monte de gente. Para mim também. Muito satisfeito por poder participar desse momento, que é um momento especial para mulheres, mas convidado que fui, não vou fugir à oportunidade de poder fazer aqui a minha participação, aprendendo com todas que estão presentes, com aqueles que por acaso vêm estar presentes aqui nessa sala. Vamos hoje discutir sobre um personagem muito importante, que para mim é uma mulher que traz ensinamentos super virtuosos, que é a Abigail. Vamos falar sobre ela. Ele, gente, vou contar, né? Perguntei assim se ele queria
escolher 3 personagens para a gente votar, mas ele fixou na Abigail, então não tive nem opção, né, papai? O senhor quis a Abigail. Pai, cadê a mãe? A mamãe está preparando o cafezinho que eu vou tomar com vocês. Ah, tá. Então tá bom. A hora que ela puder, falar para ela vir para falar um oi pro pessoal. Ok. Pai, Ok. vamos começar então? Oi, filho. Nós estamos aí, ó, com várias Ok. pessoas, tá? E eu gostaria que o senhor começasse falando um pouquinho do porquê o senhor escolheu a Abigail. Dentre tantas personagens, o senhor tem um conhecimento tão vasto da palavra. Antes, gente, vocês me perdoem, eu estou emocionada. Esqueci de dizer que este homem é meu pai, é meu pastor, ele dirige igrejas no Ministério Belém, Assembleia de Deus aqui em Campinas, já há bastante tempo, tá bom? E aí depois, se ele quiser, ele pode falar um pouquinho do ministério dele. Mas, como eu dizia, pai, por que o senhor escolheu Abigail com tantos personagens, o senhor com tanto conhecimento da palavra? O que essa mulher tem que chamou tanto a sua atenção e o senhor considerou importante trazê-la para o Café com Deus? Muito bem. Veja bem, Abigail, ela ocupa só um capítulo. Quando vocês forem a 1 Samuel, capítulo 25, ela vai estar presente do versículo 2 até o último versículo do capítulo 25. Mas em um só capítulo, ela traz ensinamentos muito preciosos para a vida de homens e mulheres. Porque a história, ela ocorre aqui entre uma situação que nós vamos discutir ao longo desse tempo, mas que envolve aqui alguns personagens, o seu marido, Sim. Davi, Certo. um servo Uhum. que tem a inteligência e prudência de verificar se essa mulher não atendeu o meu pedido, isso pode virar uma catástrofe. Uhum. E esse servo, ele foi... A irmã Elcia chegou aqui, minha esposa. Cadê a mamãe? Oi, mãe. Muito Oi, Prazer ter a senhora no Café com Deus. Lindo, Beijo. Deus abençoe. Chazinho do papai tá com cafezinho. Tá bom, obrigada. Sim, Muito pai. bem. Então, mediante a solicitação desse servo que vem trazer a Abigail um fato ocorrido naquele instante, ela entra em cena rapidamente para evitar que Davi, do outro lado, venha de encontro com o marido dessa mulher e ali pudesse ocorrer uma grande catástrofe e essa mulher ficar viúva de forma catastrófica. Então, é sobre esse assunto que nós vamos conversar. E quando você me solicitou que pensasse em personagens femininas, a Bíblia tem algumas dezenas de mulheres que, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, elas têm assim o seu trabalho, o seu valor, mas quando se pensou nisso, eu falei, vamos conversar sobre Abigail, porque talvez é um personagem que nem todas as pessoas exploram. É verdade. Conhecem, né? mas não exploram, é verdade. Não papai. exploram aí Abigail. E eu creio que nós precisamos trazer para as mulheres que estão aqui assistindo, e possivelmente também homens, que estejam linkados aí, até porque com alguns que eu conversei hoje, eu disse que nós estaríamos aqui nesse horário,
e talvez alguns estejam seguindo. Certo, legal. Sejam Talvez bem-vindos. até no anonimato no celular da esposa, mas que eles Sem possam problema. estar ali aprendendo junto conosco Sem nessa dúvida. tarde. E o que nós esperamos é ser bênção para a vida das pessoas que estejam aí nos ouvindo e participando conosco nesta tarde. Então, essa é a escolha de Abigail. O senhor sabe que quando eu descobri a Abigail, eu fiquei encantada com ela, com alguns detalhes, né, da atitude dela. Eu acho ela muito precisa nas atitudes, muito corajosa. Mas, assim, ela, para mim, é o sinônimo do Provérbios 31. Quando eu leio Provérbios 31, pai, que tem todas aquelas instruções, né, da mulher virtuosa, sempre a personagem que vem na minha mente é Abigail. Porque ela conseguiu, né, sozinha, a gente não conhece o contexto dela, genealógico, de onde a Abigail veio, quem é a família de Abigail, eu não sei, não consegui. Ela entra na história nesse momento para salvar, né, até a vida de Davi, né? Porque tem um trecho bíblico lá que ela fala para ele, né, que ele não poderia ter aquilo como sangue, aquilo que ele estava interessado. Então, a ação dele traria um problema futuramente para o reinado. Então, ela surge nesse momento da história e consegue, né, deixar uma marca de virtude, de sabedoria que é encantador. Ela realmente é uma personagem mais falada e menos explorada. Que bom que o senhor a trouxe para explorar conosco. Então, tá aí com o senhor. Diga para nós as lições que o senhor tira dela para aplicar na nossa vida. O que o senhor quer falar conosco sobre ela, fica à vontade, que eu tenho certeza que será bênção. Conte-nos sobre Abigail. Perfeito. Queridas e queridos, Abigail está no capítulo 25 de 1 Samuel, versículo 2 em diante, e a primeira situação que se trata é sobre ela e seu esposo. Sim. Ela foi casada com Nabal. Isso. Nabal era um homem de Maom, lá da origem de Caleb, que morava nos arredores do Monte Carmelo, e ele foi um homem muito próspero. Ele teve ovelhas e cabras, num total aí de 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Isso, para aquele instante, ele seria um homem, vamos dizer, milionário. Muito dinheiro, né? Muitos animais. Seria uma contagem assim muito importante, muito grande que esse homem tinha. Então, para pastorear 3.000 ovelhas, ele precisava de muitos pastores, ele precisava de muitos homens a seu serviço. E a tosquia das ovelhas, ela acontecia em determinada época do ano, em que eles precisavam de espaço. Precisava de espaço para poder levar as ovelhas e tosquiar a sua lã. Tirar a sua lã, que era o produto que fazia com que os homens enriquecessem, porque a lã da ovelha era a matéria-prima que tocava o comércio daquela época. Certo. Então, você tirava da ovelha a lã e o leite. Certo. Duas coisas importantíssimas que a ovelha produzia. Então, você tinha ovelhas e cabras para a ordenha, que era para dar-lhe o leite, e você tinha da ovelha a lã.
Quando chegava a época da tosquia, essas ovelhas precisavam ser levadas para espaços onde se tirava a lã e tirada a lã, ela precisava ter espaço para ser colocada. Então, esses espaços precisavam ser grandes. Então, ele tinha que ter terra suficiente para com que um determinado número de ovelhas, com um determinado número de pastores estivesse num determinado local, e ali eles ficavam até que eles terminassem de tosquiar essas ovelhas. E um desses fatos faz com que Nabal, nesse instante, ele enviasse homens dele, e esses homens estavam acampados num espaço onde Davi estava com os seus homens. Entendi. E Davi estava lá com cerca de 600 homens. Era muita gente. Quando Nabal envia os seus homens para Tosquia, Davi, verificando que aqueles tosquiadores estavam trabalhando e sabendo que eles eram funcionários de Nabal, ele deu toda a proteção. Ele ajudou com que aqueles homens não tivessem problema durante a noite, porque à noite o frio era intenso, as ovelhas poderiam se desgarrar, mas Davi deu ordem aos seus homens e disse: vamos proteger esses tosquiadores de Nabal, para com que eles não tenham nenhum problema aqui no campo. Então, o que a Bíblia mostra para nós é que os homens de Davi foram para os tosqueadores de Nabal como cerca, como muro, que protegeram todos os homens de Nabal que estavam no campo. Davi fez um círculo de homens, falou: protejam esses homens. Então, eles foram bem guardados por Davi e seus homens lá no campo. Terminando essa tosquia, essa época em que a lã foi tirada das ovelhas, e aí levando para os seus depósitos, para os seus terreiros, para com que essa lã pudesse ser trabalhada, acontece aí um momento que Davi ele precisa de uma ajuda, porque quem tem homens, e Davi, como ele estava sendo procurado por Saul, porque Saul, a intenção dele era matar a Davi. Sim. Porque Davi já era ungido rei. Já estava ungido rei, mas ele não era rei naquele instante. E qual que era a intenção de Saul? Matar a Davi. Então, Davi estava no campo fugitivo de Saul. E que lindo. Olha que lindo, desculpa te cortar. Ele fugitivo, né? Precisando de socorro, mas ele não deixa de oferecer socorro para aqueles homens, né? Como é lindo isso. Muito lindo. Pode continuar. Então, quando Davi está fugitivo, ele tem dificuldades, porque ele precisa alimentar esses homens que estão junto com ele. Ele é responsável por esses homens. Sim. Todos esses homens precisam comer, precisam das suas atividades alimentares, do seu dia a dia. E nesse momento, depois de Davi facilitar situações para Nabal, até mesmo sem Nabal pedir para ele, ele diz: bom, esse homem agora sabe que nós demos para ele proteção aqui no campo. Eu vou enviar 10 moços meus para procurá-lo e perguntar para ele o que ele pode nos ajudar. Nem especificou, dizendo: nós queremos com que você faça isso e nos alimente por tantos dias, que seria um pagamento pelo tempo que nós protegemos vocês lá no campo.
Não, Davi falou assim, olha, somos servos de Davi, ele nos enviou para virmos falar com o Senhor, para com que o Senhor possa verificar o que o Senhor pode fazer por Davi e por seus homens. A Bíblia registra que Nabal era um homem duro de coração e que ele não tinha muito respeito pelo próximo. E ele, naquele instante, quando ouve os servos de Davi que vêm procurá-lo, ele sai com uma pergunta assim, dura, dizendo, quem é Davi? Nossa! E quem são os seus homens? Será que vocês não são pessoas que estão usando o nome de Davi para vir conversar comigo? Por que Davi não veio falar comigo pessoalmente? Por que ele enviou servos? Certamente ele queria um tratamento de igual para igual, em dizendo, se eu sou Nabal, poderoso, se eu né? tenho essa posição, se eu sou um homem milionário aqui do Monte Carmelo, e se Davi sabe quem eu sou, por que ele não veio pessoalmente falar comigo? Talvez o que Nabal queria era um tratamento de igual para igual, exato, conversando com Davi, não atendendo a Davi pelos seus servos. Muitas das vezes na vida, nós temos já em uma primeira aplicação, que nós precisamos sempre entender o seguinte, quem é que me procura? Eu estou sendo procurado. Alguém está precisando de mim. Se é verdade ou não, o que eu posso fazer nesse instante, eu devo fazer. A melhor coisa que nós podemos fazer por alguém é sempre atender. Se verdade ou não, nós vamos descobrir depois. Mas se nós podemos fazer o bem, devemos fazer. Devemos fazer. Fazer o bem, né? Nabal, na sua dureza, ele disse, não vou atender. Eu não sei se vocês são servos de Davi ou não. Sim. Então, aqueles homens são despedidos. Eles, se eu faço parte de um daqueles 10 homens, você já é ferido no seu orgulho. Quando você pensa assim, poxa vida, eu trabalho para Davi, eu venho aqui em nome de Davi, e esse homem não atende o meu Senhor? Me maltrata, né? Puxa vida. Eu estarei pronto para atender a solicitação do meu Senhor, o que ele determinar contra esse, assim será feito. É verdade. Assim será feito. Ele suscitou a ira, né, pai? Ele suscitou a ira não só para Davi, que ainda vai ser suscitado após. Mas ele suscitou a ira nos 10. O senhor sabe que isso é uma coisa que Deus... voltam. Desculpa, é uma coisa que Deus tem ministrado muito em mim. Às vezes a gente vive uma situação difícil, até dentro dos nossos lares, e a nossa tendência é sempre culpar o outro. Mas às vezes nós fomos o gatilho daquilo, né? Então a gente precisa olhar o que é que a gente está fazendo, que tipo de palavra nós estamos proferindo, porque a palavra de Nabal, ela foi o gatilho para tudo acontecer, né? Os homens se iraram e voltaram com aquilo e acenderam a ira também em Davi, né? Então, tomem cuidado, queridos. Que gatilho nós estamos emitindo, né? O que nós estamos soltando pode gerar problemas muito grandes, né? Por isso eu amo aquele texto, pai. Acho que é o Salmo 142 que fala: coloque uma guarda na minha boca. Muito bom assunto. Continua, pai. Desculpa. Sem dúvida, sem dúvida. Aqueles 10 homens, eles voltam e quando eles encontram com Davi, eles relatam a Davi todos os pormenores de que Nabal falou. Certo.
eles não pouparam os pormenores, mas disseram tal qual Nabal falou. Davi, naquele instante, como homem de guerra que é, e daí conjecturamos todos nós, vocês que estão comigo e que conhecem a Davi, pensa num Davi lá no campo pastoreando ovelhas. Meu Deus. E pensa num Davi que protegeu as ovelhas dele do urso e do leão, e que depois protegeu as ovelhas de Nabal com os seus 600 homens. Agora ele suscita a ira dentro de si e diz assim: descerei a Nabal, e ele não ficará de pé. Nossa, que forte. Então, o que ele faz? Ele prepara 2 companhias. Ele, do lugar que está, ele fala: nós vamos levantar acampamento daqui, e se não voltarmos aqui, não tem problema. Mas agora nós vamos a Nabal. E ele reuniu seus 600 homens, aparelhou 400 para a batalha e deixou 200 como guarda da bagagem dos 600. 200 ficou entrincheirados em determinado local, guardando toda a bagagem, e Davi desce com 400. Nossa. Imagine todas vocês, a guerra está instalada, agora nesse instante. Mas aí entra a inteligência, a prudência, a sinceridade e o anonimato. E o anonimato, uau! E o anonimato de um servo. Talvez você possa estar aí pensando assim: eu não sou reconhecido, eu não tenho... ninguém me vê, ninguém me olha. Mas muitas das vezes Deus coloca você para ser canal de bênçãos e para evitar a morte de muitas pessoas. Aleluia! Deus pode estar falando contigo agora. Aquilo que você tem que fazer, não deixe de fazer. Porque através de você, um anônimo, um servo que o seu nome não é colocado, Deus coloca para com que um homem e todos os seus homens e uma família toda não perca a vida. Aleluia! E esse servo, ele vai a Abigail, e daí entra essa mulher. E daí entra Abigail. Porque até esse instante nós falamos de Nabal, falamos de Davi. Mas agora entra Abigail. E quando entra Abigail, esse servo anônimo chega para ela e diz: olha, eu venho aqui conversar com a senhora e tratar de um assunto que eu acabei de ver que ocorreu. Davi mandou 10 homens vir falar com o nosso Senhor. E o nosso Senhor os tratou duramente e não atendeu o pedido de Davi. Então, agora está com a senhora. Veja o que a senhora vai fazer, porque se a senhora não entrar em ação agora, uma dificuldade muito grande vai ocorrer. E ele temeu pela própria vida dele. Eu também serei um dos mortos. Eu serei um dos mortos nessa situação, porque não sei se saio vivo quando Davi chegar com os seus homens. Abigail, rapidamente, ela entendeu aquela missão. Talvez, mulheres, talvez sanguíneas, nesse instante, vou procurar o meu marido agora. Vou falar com ele por que ele não atendeu Davi. Vou mostrar para ele que Davi protegeu os homens dele. As sanguíneas iam fazer assim. Certo? Mas aí, resultado, ela agiu anonimamente e na quietude.
Na quietude. Na quietude. Ela dá ordem às suas servas, dá ordem aos seus homens, a todos quantos estão com ela, e diz para eles, ó, preparem aí, agora. Abigail tomou a toda pressa, versículo 18, Sim, quem está com a Bíblia aberta no capítulo 25 de 1 Samuel, eu tô. Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostada, 100 cachos de passa e 200 pastas de figo e os pôs sobre os jumentos. Demorou um tempo para preparar isso. Pois era muita comida. Muita comida e feita às pressas, feitas com rapidez. Você Com sabe que certeza, eu pensei numa frase sobre isso. Estava pensando, a hora que o senhor leu aqui, nós precisamos estar prontas, né, para agir de imediato, né? Precisa ter alguma coisa já de preparo ali, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente poderia ir até para as 10 virgens, né? Tem que ter azeite pronto. tem que ter azeite. Tem que ter azeite Você pronto. tem que ter o que a Bíblia chama de dispensa. Dispensa. Aleluia. Ela tinha dispensa, né? Para preparar esse monte de comida. O profeta Isaías nos chama de dispenseiros de Deus. Oh, aleluia. Nós temos que ter uma dispensa de coisas semi-prontas para aquecer e estar pronto para depois ir preparar. Pai. Exatamente. Entendeu? Então, eu me lembro que eu, quando criança, via nas casas da cidade em que nasci, um cômodo em que naquela época não se tinha geladeira como agora, e as coisas eram conservadas na banha, eram conservadas ao sol, e nas dispensas tinha-se a carne de porco semi-cozida, tinha carne de vaca semi-cozida, conservada na banha, e todas essas coisas estavam semi-prontas. Chegava pessoas, tirava lá o pedaço de carne, colocava no fogão de lenha, aquilo ia para o aquecimento e dentro de pouco tempo tinha-se uma comida para muitas pessoas. Abigail, com certeza, ela tinha essa dispensa. Ela tinha, foi o tempo de preparar. Rápido. Foi o tempo de preparar. Mas ela colocou isso sobre animais e chamou homens que estavam ao seu trabalho na sua casa. Sim. Versículo 19. 19, isso. E falou para eles, ó, vocês vão à frente com essa alimentação no caminho de que Davi está descendo e eu vou atrás. E quando vocês encontrarem com Davi, eu vou chegar. E ela subiu no seu jumento e ela encobriu-se o seu rosto e ela foi ao caminho. E resultado, num determinado momento, essas duas companhias tinham que encontrar-se. Claro que a companhia de Davi, naquele momento, estava com 400 homens. Sim. E ali vai encontrar alguns poucos servos de Abigail, com os seus jumentos, mas com alimentação. Entenda-se que você, como dispenseiro de Deus, Uau. os dispenseiros são poucos. A comida precisa estar pronta para você alimentar muitas pessoas e evitar o mal. E evitar o mal. Então, como dispenseiro de Deus, todos nós, vocês mulheres que estão me ouvindo, vocês homens que estão aí, seja dispenseiro de Deus. Amém. Você talvez vai ser pouco. Amém. A multidão do outro lado pode ser bastante. Mas talvez com pouca gente,
mas com alimentação suficiente, você vai satisfazer todos aqueles que precisam de um alimento. Aleluia. E aí nós vemos que, quando aquela companhia encontra com Davi, ele aplaca-se o seu coração. E daí entra Abigail. Ela entra, chegando, cavalgando um jumento, ela descia encoberta pelo monte, e Davi e os seus homens também desciam. E ela se encontrou com eles. Versículo 21. Com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto eu fiz, e de nada ele sentiu falta. Tudo quanto te pertence, ele me pagou mal por bem. Ele ainda estava bravo, né? Ele ainda estava bravo no seu Ainda coração. estava bravo. Ele disse, não vem com essa comida agora, porque já está tarde. Já está tarde. É isso mesmo. O que eu assentei no meu coração, eu vou fazer. E o que Abigail faz? Ai, é lindo. Ela se apressou, ela desceu do jumento, Isso. versículo 23, ela prostrou-se com o seu rosto sobre Davi, inclinando-se até a terra. Humilhou-se, A né? melhor forma de você conversar com Deus é humilhando-se. Humilhando-se. Oh, aleluia. É humilhando-se. Mateus 7, ele nos ensina isso, certo? Você pode bater, Deus está pronto para te ouvir, mas você precisa prostrar-se. Prostrar-se. Você precisa prostrar-se. E Abigail, ela desceu do seu jumento, ela prostrou em terra, ela lançou-se aos pés de Davi, e ela falou, ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Da tua serva. Mulheres, vocês têm condição de aplacar o coração de Deus. Diz-se que a rainha da Inglaterra, ela diz de Wesley dizendo o seguinte, eu tenho mais medo de John Wesley ajoelhado A conexão dele está um pouquinho fraca, gente, mas eu vou pedir para ele repetir essa. A sua ligação o senhor pode... é total com Deus. Pai, o senhor Total pode com repetir a frase? O senhor pode repetir a frase da rainha, porque a sua conexão deu uma travadinha. Ok. A rainha da Inglaterra, ela disse, eu tenho mais medo de John Wesley ajoelhado do que do exército da Inglaterra de pé. Uau, aleluias. Entendeu? Então, mulheres, você quando está de joelhos, você aplaca corações. Aleluia. Você mexe com o coração de Deus. Aleluia. Você mexe com corações duros. Oh, Porque aleluia. muitas das vezes nós não precisamos falar muito, o que nós precisamos é ter intimidade com Deus. Intimidade. Palavra acertada. Aleluia. Intimidade com Deus. E quando você tem isso, quando você serve a esse Deus e você o conhece, você tem condições de fazer com que um Nabal, que merecia morrer naquele instante, É verdade. mas a sua vida é poupada, porque essa mulher, ela chega perante Davi para dizer assim, eu entro nesse negócio. O meu marido, ele é filho de Belial. O meu marido, ele é um homem que ele não teme a Deus, que ele não teme autoridades. Mas eu estou aqui para aplacar esse mal que ele fez ao Senhor. Então, está aqui essa alimentação. E aquilo que o Senhor precisar mais, o Senhor pode ficar tranquilo que eu vou fazer. Eu vou fazer. O que seria essas poucas ovelhas que ela matou,
que já estavam mortas, certamente, semi-preparadas, o que seriam esses cachos de uva que estavam em conservas? O que seria toda essa alimentação para alimentar 600 homens? É muito, né? É muita comida para aquele momento. É. Mas para aquilo que Nabal tem, aquilo não é nada. É nada, verdade. Entendeu? Aquilo não é nada. Então, querido, Deus tem te dado muito. Aleluia. Muito que Deus tem te dado, alimente aos poucos que precisa de você. Às vezes você diz, não, o que eu tenho é para mim e para minha família. Por que eu vou dar para alguém que às vezes você até o chama de folgado? Muitas das vezes você diz, não, fulano não merece, ciclano não merece. Mas Deus tem te dado. De vida, né? Cuidado. De vida. Porque lá na frente você pode estar fazendo com que uma guerra não seja estabelecida. Ah, verdade. Então, evite uma guerra. Evite uma guerra. Evite uma mortandade. Aleluia. E muitas das vezes nós não matamos pessoas e não nos tornamos assassinos confessos, com armas na mão. Mas às vezes a nossa voz, às vezes a nossa palavra, ela pode matar mais do que uma arma. Exatamente. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras. Muitos. E temos que pedir que Deus coloque ao nosso lado servos que sejam fiéis. Servos que possam interceder e até ver se nós estamos cometendo determinados erros. Exatamente. Para com que possa interceder por nós. Seja um servo anônimo. Aleluia. Seja alguém que tenha coragem de intervir numa situação. E o seu nome não será colocado nos holofotes. Não fui eu que invitei tudo isso. O nome do servo nem aparece. Nem aparece. O nome do servo nem aparece. Mas Deus usa aquele homem para evitar com que alguma coisa muito grande pudesse acontecer de mal. Então, queridos... Eu li hoje, pai. Eu li hoje, não te cortando, mas tem tudo a ver. Eu li hoje, porque tanto servo como Nabal, de verdade, eu nunca pensei no servo da maneira como o senhor trouxe. Mas ele e ela, né, eles tiveram sabedoria. E eu li uma frase de sabedoria num devocional daquela Bíblia JFA, que diz assim, ó: sabedoria é a capacidade de ler as pessoas, ler o mundo, ler as situações, ler as circunstâncias, ler a vida. E então fazer as melhores escolhas e tomar as melhores decisões. Foi exatamente o que eles fizeram, né? Eles eram sábios, eles conseguiram fazer a leitura correta da situação e tomar a decisão rápida, porque tanto um quanto o outro tiveram que ser rápidos, né, pai? Ele precisou ser rápido para que a Abigail agisse também com agilidade. Glória a Deus, que lição de vida. Pode concluir, pai, desculpa a interrupção. E agora, veja só, dentro dessa situação, Deus aplaca o coração de Davi através de Abigail. Abigail tomou esse ato de humilhação, de trazer o problema do seu marido para si, de dizer, o senhor teria condição de fazer tudo o que quiser fazer pelo meu marido, mas ele é meu marido. Uhum. Se o senhor fizer tal coisa, quem vai sofrer é a minha casa, é os meus filhos, são funcionários, são pessoas que não têm nada a ver com isso que vão sofrer. Então, aplaca o teu coração. Aleluia. Receba o mínimo que eu posso fazer nesse instante. E, com certeza, para o futuro, outras coisas melhores poderão acontecer.
Porque Deus não cuida só do presente. É, Deus cuida do futuro. do futuro, aleluia. Deus cuida daquilo que você vai precisar e que você nem sabe o que você vai precisar, mas Deus trabalha por você. Exatamente. Deus trabalha por você, Deus trabalha pela sua casa. Amém. Então, nunca perca a oportunidade que Deus te dá de dizer: meu marido tem um coração duro, eu tenho um filho que tem um coração duro, eu tenho um chefe que tem um coração duro, mas saiba que, da sua forma como você é, Deus vai trabalhar esses corações através da sua vida. Receba essa Através palavra. do seu ato de humilhação, Aleluia. através do seu ato de servir. Porque a Aleluia. nossa vida como cristão, queridos, é servir. É servir. Nós não estamos para ser servido, nós estamos para servir. Servir. Então, Abigail, ela se colocou como serviçal para Davi e 600 homens e para proteger a Nabal, seu marido, e todos os empregados que ele tinha e toda a sua casa. Porque aqui, como a Keila falou, você não vê genealogia para Abigail. Não fala aqui quantos filhos eles tinham. Não. Não conta. Mas, com certeza, tinha filhos dentro dessa casa. Com certeza, tinha muitos empregados. E a situação se tornaria muito catastrófica. Mas nós vemos que essa mulher, ela aplacou o coração de Davi, e Davi recebeu de bom grado aquilo que ela trouxe, e a atuação dela ficou registrado. E ela me chama muita atenção, e até por isso que eu escolhi Abigail para falar, porque você pode falar desses personagens. De um marido rebelde, de um servo prudente, de uma mulher atenta e serviçal, de um Davi que era um homem que, diante de todas as suas circunstâncias, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Deus estava com Davi. Davi estava fugitivo de Saul. Davi se fez chefe de homens de espírito amargurado. Todos aqueles homens, a ordem de Davi, eles fariam um extermínio, porque eles tinham o seu ego perturbado. E eles disseram: o que mandar fazer, nós vamos fazer. Mas esses homens, eles eram fiéis a Davi, porque esse Davi colocou como chefe e líder deles. Queridos, na vida Deus vai te colocar para com que você possa liderar pessoas de espírito amargurado. Uau. E quando você liderar pessoas com problemas diversos, exercite uma palavra que está muito sendo usada nos dias de hoje, que chama empatia. Empatia. Coloque-se no lugar das pessoas que trabalham contigo e que têm perturbações, que são pessoas que sofrem dificuldades. Aquilo existe um porquê. É verdade. Tem um porquê daquele sofrimento. E ao invés de você tomar as suas atitudes como líder, vá até o fim. O que eu posso fazer para resgatar essa pessoa? O que eu posso fazer para tirar essa pessoa da situação de angústia que ela vive? Exato. O porquê isso aconteceu com ela? Então, nós temos que procurar trabalhar e não nos cansar de trabalhar com pessoas que são pessoas de espírito angustiado. Angustiado. E nós temos muitas pessoas amarguradas que trabalham e que estão à nossa volta. E que talvez uma grande experiência que você precisa ter e saber fazer na sua vida é ouvir pessoas. Ouvir pessoas. Muitas das vezes você não precisa falar
tanto, você não precisa fazer tanto, mas você precisa saber ouvir. Ouvir. Saber ouvir. O porquê se uma pessoa chegou naquele instante. Porque se essa pessoa for tocada e disser, para você resolver isso, você tem que fazer isso, a pessoa prontamente vai fazer. Mas quando você trabalha as minúcias dessa vida, quando você vai procurar saber o que isso foi gerado e de onde foi gerado, é um ministério. É um ministério. É Uau! um ministério que você precisa saber exercitar. Porque o que hoje falta são pessoas com capacidade para ouvir. Exatamente. O nosso tempo está muito curto para nós gastarmos tempo ouvindo pessoas. Mas saiba que Deus te trouxe para dentro da sua casa nessa pandemia para você ter tempo. Para ouvir os seus, né? Para ouvir pessoas. E ouvir, em primeiro lugar, os da sua casa. Aleluia! Os da sua casa. A sua casa precisa ser resgatada. Resgatada, ouvida. E quem conhece a você mais do que você? Só Deus. Então você sabe as suas falhas, você sabe os seus erros, você sabe os nós que existem dentro de você. Uau, os nós. E talvez você precisa trazer isso para o seu ente querido, para o seu próximo. Quem que é o próximo mais próximo? Talvez o seu marido, Sim. talvez a sua esposa, a sua mãe, o seu pai. E depois vai uma cadeia. O seu pastor, aquelas pessoas que você os tem como amigos. Então é muito importante você saber ouvir e saber tratar. Amém. Davi, ele era guerreiro. Mas Davi, ele sabia trabalhar com pessoas angustiadas e amarguradas. Saiba trabalhar com as pessoas que estão à sua volta. E não te cortando, pai, ele também soube ouvir, né? A atitude dela o quebrantou. Quando ela chega, ele tá bravo. Ela se joga, ele começa a ver que algo tá diferente. E a atitude dela faz com que ele ouça. Porque é depois que ela se prostra, é que ela faz a justificativa. Porque ela explica, ela traz sobre ela, mas ela também fala que aquilo poderia trazer problemas para ele no futuro. Então, a grande lição que nós tiramos de tudo é: se coloque para proteger os da sua casa. Pai, nosso tempo acaba assim, ó. Quando o papo é bom, então, já é 53, a gente só tem até as 16. Eu gostaria muito que o senhor fizesse uma oração por todos que estão nos assistindo, muitos vão assistir depois. Então, faça uma oração, abençoando esse povo em nome de Jesus, tá bom? Perfeito. Realmente o tempo foi embora e nós não conseguimos chegar até onde se desejava chegar, que era tratar de Nabal, certo? Quando Abigail volta, isso fica para uma outra oportunidade, se ela Com não... certeza. Mas Com vocês certeza. também podem pegar e estudar o capítulo 25 de 1 Samuel e entender o que Deus vai fazer depois. Amém. O que vai acontecer depois. Então, que vocês sejam grandemente abençoadas. Amém. E que tanto homens como mulheres exerçam Abigail na sua vida. Amém. Tenham uma dispensa pronta. Sim. Saiba ouvir o servo. Sim. Apronte rápido aquilo que você precisa. Sim. Coloque aqueles que estão a seu serviço para fazer o trabalho conforme ele precisa ser feito. Aleluia. E não deixe de ter humildade. Aleluia. Mesmo que você tenha servos ao seu serviço, não deixe de se prostrar.
Não deixe de estar aos pés de Jesus e se prostrar aonde necessário. Humildade faz bem a todos. Eu oro por vocês. Amém. Que Deus possa abençoá-los e vocês sejam ricamente abençoados. Pai querido, Te louvamos, Deus. foi muito bom estar aqui essa tarde, falando, Senhor meu Deus, com todos que estão conectados conosco pelo Instagram. Ó Senhor meu Deus, aqueles que também por outras plataformas vão ouvir isso após. Sim, Jesus. Senhor, que nós sejamos servos humildes, que nós tenhamos, ó Senhor meu Deus, a condição de sabermos exercitar aquilo que o Senhor tem para com a nossa vida. Sim. Senhor, usa-nos em tuas mãos. Usa-nos em Senhor, tuas que mãos. sejamos como Abigail, Sim. que agiu de uma forma muito rápida para que Rápido. um grande problema não acontecesse, Sim. para que muitas vidas não perdessem, ó Senhor meu Deus, o seu fôlego de Sim. uma forma ruim e catastrófica. Sim. Senhor, que todas as pessoas que estão ao alcance dessa live, Sim. que elas possam exercitar Sim. a humildade, Sim. o prostrar-se diante de Ti Sim. e a ter intimidade contigo a fim de aplacar corações duros. Amém. Senhor, que nós tenhamos condição de ouvir pessoas que estão à nossa volta e que nós sejamos rápidos Rápidos, Pai. no remédio que o Senhor quer para cada vida. Sim, Deus. Que nós possamos, ó Senhor meu Deus, com rápidos minutos, porque o tempo passa, aplicar o remédio, o azeite, Oh, para aleluia. acalmar feridas Sim. abertas e que talvez o tempo ainda não fechou. Sim. Mas o Senhor pode fazer com que o azeite dessa tarde ele possa estar sendo derramado Agora, e em nome de Jesus. muitas vidas possam ser aplacadas nos seus corações. Jesus. Mulheres possam perdoar os seus maridos Sim, agora. e ajudar para com que a sua casa seja uma casa abençoada. Em nome E de todos Jesus. aqueles que se voltarem a Ti sejam grandemente abençoados pelo Senhor. Em É nome no de Teu Jesus. nome que nós oramos, é no Teu nome que nós pedimos e oramos por todos que estão ao alcance dessa mensagem. No Teu nome te louvamos, agora e para todos sempre. Amém. Obrigada, Pai. Foi uma bênção. Certamente teremos uma outra com o Senhor. Falaremos ou mais de Abigail, um outro personagem. Que o Senhor Jesus continue te abençoando. O Senhor é um presente de Deus na minha vida e eu tenho certeza que na vida de muitas pessoas. Obrigada a todos que nos acompanharam. Sábado que vem temos mais Café com Deus. Prepare sua xícara e venha, porque o Senhor tem uma palavra ao seu coração. Foi muito bom. Pai, quer dizer alguma coisa? Temos, acho que 1 minutinho. Obrigado pela oportunidade de ser bênção para a vida de pessoas. Amém. Sempre que podemos exercitar o nosso ministério, nós estamos sendo úteis. E o importante é ser útil a qualquer pessoa a quem nos procurar. Isso é bíblico. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, minha filha. Oi, Pai. Travou, pessoal. Estamos encerrando. Se ele conseguir voltar, amém. Até sábado que vem. Fiquem todos com Deus. Abraços. Amém. Amém. Contigo, Keila. Obrigada, Pai. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. Beijos. Outro.